E para encerrar ainda a parte teórica, vou falar aqui, vou citar aqui 3 documentos pontifícios que condenam explicitamente o liberalismo econômico, que é o bezerro de ouro dessa gente. Encíclica Divinis Redentores, 19 de março de 1937. Parágrafo 16, abre aspas. Para mais facilmente compreender como é que puderam conseguir que tantos operários tenham abraçado, sem o menor exame, os seus sofismas, será conveniente recordar que os mesmos operários, em virtude dos princípios do liberalismo econômico, haviam sido lamentavelmente reduzidos ao abandono da religião e da moral cristã. Fecha aspas. Então, Pio XI foi muito claro aqui. E deu nome aos bois. Não tem escapatória. Não tem para onde correr. Se você é católico, você tem que defender Estado católico sem liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa foi condenada na encíclica Inter Praecipios Machinationes. Sem liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa também foi condenada na encíclica Mirare Vox. E sem liberalismo econômico, portanto, a economia assentada, né, em moldes, em bases nacionais e corporativas. Outro documento, não é encíclica, é a radiomensagem do Papa Pio XII, na solenidade de Pentecostes, por ocasião do 50º aniversário da encíclica Rerum Novarum, 1º de junho de 1941. Abre aspas. Cônscio desta gravíssima responsabilidade, Leão XIII, dirigindo a sua encíclica ao mundo, apontava a concorrência cristã, a consciência cristã, né, e os erros e perigos resultantes da concepção de um socialismo materialista, as fatais consequências de um liberalismo econômico, muitas vezes ignaro ou esquecido ou desprezador dos deveres sociais. E expunha com magistral clareza e admirável precisão os princípios necessários e conducentes a melhorar gradual e pacificamente as condições materiais e espirituais do operário. Fecha aspas. Então falou, Pio XII falou aqui, liberalismo econômico. E por fim, a locução também de Pio XII, né, e no aniversário de 50 anos do Instituto Romano de Habitação Popular, dia 21 de novembro de 1953. Abre aspas. O país, o território que habita um povo unido no Estado, unido pelo bem comum, não é simplesmente, mesmo no aspecto econômico, como defende e postula o liberalismo econômico, o campo ampliado onde o mecanismo de custos temporariamente mais baixos e mais favoráveis às condições de mercado determinam o destino e a distribuição dos homens. Pelo contrário, o solo nacional é antes o lugar onde o povo, com todas as suas atividades vitais e na sucessão das gerações, se enraiza à medida que a planta se aprofunda no solo. O solo nacional deve, portanto, ser cultivado e cuidado para contribuir para uma verdadeira produtividade econômica da nação. Fecha aspas. Discurso extraordinário do saudoso Papa Pio XII. Contribuir para uma verdadeira produtividade econômica da nação. Tipo de material que vocês devem usar em sala de aula, se forem professores. Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa parte doutrinária
enfim, me parece claro, e salvo melhor juízo, que os católicos têm obrigação, em primeiro lugar, primeira conclusão, que deriva daquela alocução de 1946. Sim, nós, católicos, temos o dever de participar das eleições. Segunda conclusão, nós devemos votar nos candidatos que, também nas palavras de Pio XII, realmente oferecem garantias suficientes para salvaguardar os direitos de Deus e as almas dos homens para o bem real dos indivíduos, das famílias e da sociedade, segundo a lei de Deus e a doutrina moral cristã. Então, nós devemos procurar entre os candidatos aqueles que oferecem essas garantias. E se não houver nenhum, que se vote nulo. E terceira conclusão, ainda que algum candidato possa ser considerado um mal menor, nenhum de nós está autorizado a fazer campanha para ele, a defendê-lo por aí, nas redes sociais ou nas ruas. Só faria sentido defender um candidato católico que assentasse, fundamentasse o seu programa político explicitamente no magistério da Igreja. Se fosse um Gabriel Garcia Moreno, enfim, um Antônio Salazar, ou seja, esses governantes que a Igreja Católica aprovou entusiasticamente e sem restrições. Foi o caso do Gabriel Garcia Moreno, que inclusive foi assassinado a mando da maçonaria. Foi o caso do doutor Antônio Salazar, que teve seu governo elogiado de maneira entusiástica pelo Papa Pio XII em duas ocasiões, em 1940 e depois em 1942. Foi também o caso da rainha Dona Maria I, teve o seu reinado muito bem avaliado por dois papas, Pio VI e Pio VII. Foi o caso do Francisco Franco, enfim, governante cristão exemplar, nas palavras de Pio XII e outros. Então, esses aí são referencial de bom. Não é mal menor. São governantes bons, de fato. Aí nós podemos defender. Mal menor, você, no máximo, tolera, de má vontade.